Então, estes exercícios que vocês vão fazer hoje servem de introdução ao motor de gestão de bases de dados, ao SQLite 3, e à utilização do SQLite 3 a partir do Python. Portanto, tem aqui duas partes do exercício. Uma em que fazem só uma pequena demonstração, só com algumas linhas na tabela, para usar o SQLite 3 diretamente, e depois fazem a mesma coisa a partir do Python. O trabalho final será usar a base de dados a partir do Python, portanto essa será a parte mais importante, mas convém que vocês percebam primeiro como é que estão a fazer os comandos SQL, porque depois usar o SQLite a partir do Python é sempre essa mecânica, compor os comandos SQL como strings e enviar para o SQLite. Portanto, se vocês perceberem bem como é que são os comandos SQL diretamente na consola, depois é mais fácil de fazer o resto. Dependendo do sistema operativo que vocês vão usar, se vocês usarem o Windows, descarreguem aquele zip com os tools do SQLite 3 e extraiam para a vossa pasta de trabalho, e aí tem um executável chamado SQLite3.exe, basta clicar duas vezes para correr esse. Se ele estiver na vossa pasta de trabalho, não têm problemas em encontrar os ficheiros e saber onde é que estão a criar a base de dados. Se usarem outro sistema operativo, não sei bem como é que é no Mac, mas se for no Linux é fácil instalarem o SQLite 3 e depois usam a consola do sistema. Mesmo quando vocês abrirem o SQLite 3 em Windows, também deve aparecer assim, com o fundo preto e as letras brancas. Mas como isto não se vê muito bem aqui na projeção, eu vou pôr ao contrário, mas já sabem, quando estiverem a usar, provavelmente vai estar com o fundo preto e letras brancas. Eu vou só pôr assim para se ver melhor. E se usarem a consola do sistema operativo, o que vocês devem fazer é mudar para a pasta onde têm os vossos ficheiros, portanto a vossa pasta de trabalho. Isso podem fazer com o comando Change Directory, que é o CD. E depois dessa pasta correm o SQLite 3. Se vocês estiverem no Windows e simplesmente clicarem no SQLite.exe, SQLite3.exe, não precisam fazer isto, desde que o executável esteja na vossa pasta de trabalho. Então, o que vocês vão ver quando abrirem o SQLite 3 será isto, a versão, dizer para fazer help.help se quiserem ver a lista dos comandos. Aqueles comandos são comandos específicos da consola do SQLite 3, portanto estes que aparecem aqui com o help não são comandos SQL, são comandos que vocês só têm acesso se estiverem diretamente na consola e fazem parte da consola. Mas um deles que dá jeito é o open, que diz para abrir um ficheiro onde vai guardar a base de dados. Se vocês não fizerem o open, tudo o que fizerem aqui de criar tabelas, inserir registros e assim, fica em memória e quando fecharem o SQLite 3 desaparece. Se vocês quiserem que a base de dados seja persistente, têm de começar por fazer o open com o nome da base de dados. Por exemplo, vou fazer aqui open e um temporário qualquer. Este ficheiro que vocês criam aqui, quando vocês fazem open, na pasta onde vocês estão a trabalhar, vai aparecer o ficheiro criado pelo SQLite 3. Neste caso ainda tem 0 bytes, não tem nada lá dentro, mas quem vai gerir este ficheiro é o motor de gestão de bases de dados, porque isto é um ficheiro binário, não é um ficheiro de texto, vocês não vão lidar com ele manualmente. Um detalhe importante que às vezes dá erros estranhos é se vocês se enganam nos nomes dos ficheiros e, por exemplo, dão o nome da base de dados, o mesmo nome de um ficheiro qualquer que vocês depois querem criar para relatório, ou do ficheiro de texto que vocês querem ler, e depois há subexposição de ficheiros e a coisa não funciona. Portanto, lembrem-se de manter isto separado. Aquele ficheiro de base de dados, eu recomendo que ponham sempre aquela extensão DB ou BD, uma coisa assim, para garantir que não se sobrepõem em cima dos outros ficheiros de texto que vocês vão usar. Aquele é o SQLite 3 que vai gerir, nós não vamos mexer diretamente nele. Para este exercício, nós vamos usar dados semelhantes àqueles da chuva, da aula passada. Portanto, temos a data da amostra, o local, o ponto da amostragem e o pH. E vamos criar aquela tabela ensaios para guardar estes dados. Portanto, a primeira coisa que temos de fazer é pensar quais vão ser os campos que nós vamos criar na tabela, ou seja, as colunas da tabela, e que tipo de valor é que cada um vai ter. E aqui é fácil, nós vamos guardar a data como string, que é para manter aquela formatação,
Vamos guardar o local como string também, porque tem letras. O ponto pode ser um inteiro e o pH será um número real, ou um float. No SQLite 3, tanto faz se vocês chamarem real ou float. Então, que já criamos a nossa base de dados, aquele ficheiro onde vão estar as tabelas todas, agora podemos fazer o comando SQL para criar a tabela. Vamos fazer create table, este é o comando para criar a tabela. E vamos dar o nome da tabela, que é ensaios. E agora temos de dizer quais são os campos e o tipo de valor que temos em cada campo. O primeiro aqui é a data, que será do tipo texto. O local, também do tipo texto. Notem aqui a sintaxe, os campos estão separados por vírgula. O nome do campo não pode ter espaços e a seguir tem um espaço e depois o tipo do valor. É indiferente se você escrever em maiúsculos ou minúsculos, mas a convenção é de escrever tudo o que é do SQL, os tipos de valores e aquelas palavras-chave em maiúsculos, e o resto escrever normalmente. E assim é fácil percebermos como é que é o comando SQL. Depois temos o ponto, que é um inteiro, e o pH, que é um real, ou um float, tanto faz. Na consola do SQLite 3, o interpretador sabe que vocês acabaram de inserir um comando quando vocês põem o ponto e vírgula, que é o separador entre comandos SQL. Se vocês estão a fazer isso pelo Python, não é preciso ter o ponto e vírgula no fim, porque vocês estão sempre a mandar um comando de cada vez, daquela maneira como nós estamos a usar. Mas aqui o interpretador está à espera do ponto e vírgula para saber quando é que há de acabar. Portanto, se vocês fizerem Enter sem pôr o ponto e vírgula, vai aparecer uma linha de continuação aqui, onde vocês podem continuar a escrever o comando. Se for particularmente complexo, podem até decompor em várias linhas, não há problema, ela aceita a mesma. Se o que aconteceu foi vocês escreverem o comando todo e só se esqueceram do ponto e vírgula, também não faz mal, basta agora dar o ponto e vírgula e ele já sabe que o comando acabou e executa. Se não houver erro, em princípio ele não faz nada com estes comandos e deve ter criado a tabela. Para vocês verificarem, tem dois comandos especiais aqui do SQLite 3. Lembrem-se que estes comandos da consola começam com ponto, não são comandos SQL. O tables dá a lista das tabelas que estão criadas e o schema dá-vos os esquemas, as definições das tabelas que ele tem. Portanto, desta forma podem confirmar que ele criou a tabela da maneira como vocês queriam. Agora, vamos inserir valores na tabela. Nós temos aqui os vários valores que temos de inserir. Uma maneira de fazer isto pode ser copiar o texto para um editor de texto. E agora vamos criar aqui os comandos que nós precisamos. Insert, into, este é o comando para inserir dados. Dizemos qual é a tabela, ensaios, e agora damos os valores que queremos inserir. E os valores são dados pela mesma ordem dos campos que nós criámos na tabela. Portanto, temos aqui a data, temos o local, temos o ponto e o pH. Além disso, tem de ter em atenção que o interpretador vai ler esta string, este texto, e vai ter de interpretar cada uma destes pedaços como sendo o valor que vai pôr na tabela. Como estes dois primeiros campos nós definimos como texto, isto aqui nós queremos pôr exatamente como está. Portanto, isto é literalmente esta sequência de caracteres, este também. Os outros não têm aspas porque não é texto. É para ele interpretar aquele caractere 1 como um número e guardar o número, e a mesma coisa com o 5. Portanto, lembrem-se disso, isto aqui é parecido com o Python, é o mesmo princípio. Nós queremos que o interpretador aqui do SQL interprete corretamente o que nós lhe estamos a dar. Portanto, fizemos aqui o insert into na tabela, os valores, estes aqui. Estes valores, o interpretador vai estar à espera que venham pela mesma ordem dos campos que nós pusermos, e isto é fácil lembrarem-se se vocês pensarem que na definição de criar a tabela nós estamos a dar as colunas. Estamos a dizer qual é o nome de cada coluna e qual é o tipo de valor. E quando fazemos o insert into, estamos a pôr uma linha, que é o registro. Então temos de dar os valores das células pela mesma ordem que vêm as colunas. Exatamente como se estivessem a fazer, por exemplo, paste no Excel, numa linha do Excel.
Os tipos que nós pomos aqui também têm de corresponder aos que estão lá na tabela, senão pode dar erro. Agora, queremos saber se temos lá os valores. Uma forma simples de fazer isto será o select asterisco from a nossa tabela. Ensaios. O select asterisco quer dizer selecionar todas as colunas, aquele asterisco são todas as colunas, from a tabela de onde nós queremos. Se vocês quiserem impor condições aos registros, podem, a seguir ao nome da tabela, pôr um where e uma condição. Isso é o que depois vocês vão fazer no resto do exercício. Já agora, no SQLite, tanto faz usar em maiúsculos ou minúsculos. Se eu fizer isto assim, para o interpretador é exatamente a mesma coisa. Isto quer dizer que no SQLite vocês não podem distinguir nomes só por um ter maiúsculos ou minúsculos. Portanto, uma tabela chamada ensaios, toda com minúsculos, é exatamente a mesma que esta. E também podem escrever os comandos como quiserem. Eu só costumo escrever assim os comandos SQL, as palavras-chave em maiúsculos e o resto em texto normal, porque é a forma mais convencional. Se vocês forem à procura de exemplos, provavelmente vão encontrar escrito desta maneira. Mas para o interpretador, tanto faz. Agora, com isto, vocês depois vão fazer a inserção dos registros todos, que estão aqui. Eu recomendo que façam num editor de texto, podem compor os inserts todos e depois fazer paste. Tenham atenção que, como nós não temos aqui qualquer indicação de quais são os campos que não se repetem, nós não temos uma chave primária na tabela. Isso quer dizer que não temos também maneira de verificar se estamos a pôr registros repetidos. Por isso, para este exercício em particular, pode ser útil vocês fazerem todos os inserts num ficheiro de texto e depois fazerem copy-paste para a consola, ou então usar aquele comando read. Se vocês gravarem o ficheiro de texto, tem um comando da consola que é .read, o nome do ficheiro, e o SQLite lê esse ficheiro como uma sequência de comandos SQL. A razão para isto é que se vocês se enganarem e puserem os registros várias vezes, depois os resultados já não são os mesmos que estão ali, vão aparecer coisas repetidas. E aí pode dar jeito vocês apagarem a tabela com o drop table e inserir novamente. Se tiverem tudo isso já num ficheiro, é rápido de fazer. Em geral, dá sempre jeito de termos uma chave primária, e a chave primária poderia ser composta por vários campos. Por exemplo, se nos garantissem que nunca vamos tirar duas amostras no mesmo dia, do mesmo ponto, no mesmo local, então a chave primária podia ser data local ponto. Ou seja, não é permitido haver repetições da combinação daqueles três. Portanto, a chave primária não precisa de ser só um campo, nós normalmente usamos assim, pode ser um composto de vários campos, mas neste caso e no da chuva não temos informação que aquilo não se repita, portanto não vamos usar a chave primária, senão depois não podemos inserir os dados todos. Ok, esta parte será para vocês fazerem aqui na consola. Portanto, desta maneira, fazem os selects, veem se têm os resultados. Os selects agora vão ser exemplos do select distinct, vão ter o select com o where para onde põem as condições. Se quiserem impor várias condições, podem usar OR e AND entre as condições, exatamente como no Python, e especificar assim o que querem. Como? Sim. Não, pode fazer vários insert into. Portanto, a maneira mais prática de fazer isso pode ser aqui. Eu posso fazer copy disto. E agora fazer isto e fazer vários insert into nestas todas, não é? Depois, claro, tem de editar ali um bocadinho o texto, mas se eu fizer estes todos, e depois se copiar isto em bloco, ou se gravar o ficheiro e usar o read.read, nome do ficheiro, o SQLite 3 executa todos estes inserts, mas cada insert está a inserir um registro. Há um comando também de import. Se vocês tiverem um ficheiro de texto, por exemplo um CSV ou uma coisa assim, se especificarem o separador, podem importar tudo para a tabela também. Portanto, depois se vocês quiserem experimentar, mas isso não vale muito a pena estar a investir nisso, porque a ideia aqui, pelo menos para isso é que vocês vão usar o motor de base de dados a partir do Python. Portanto, depois essas coisas vocês automatizam com o Python e não estão a fazer à mão. Mas onde é que
ficar guardado. Aqui. Então, vamos ver. Estão a ver aqui o tempo DB, que tinha 0 bytes, agora já tem 8K, é aqui que ele está a guardar. Portanto, quando vocês fazem o ponto open de um ficheiro, é ali que ele está a guardar os dados. Portanto, se agora eu vier aqui e fizer e sair, se eu correr outra vez o SQLite 3, desde que eu abra o mesmo ficheiro de base de dados, em princípio, deve ter aqui a tabela. Sim. Diz? Não és tu que crias, é o motor de base de dados é que cria. Quando vocês correm o SQLite 3, ele, por omissão, vai guardar tudo em memória. Mas quando fazem .open, o nome de um ficheiro, se esse ficheiro existir, agora estão a aceder aos dados que estão lá. Se esse ficheiro não existir, ele cria um vazio. E depois todo o create table e assim é feito nesse ficheiro. Portanto, o que vocês devem fazer, se querem guardar, é fazer logo o open do ficheiro com que querem trabalhar e ou ele não existe e é criado, ou então vão usar o que já existe. Sim, tá. Vocês, porque é como eu fiz aqui, eu saí do SQLite 3 e depois abri outra vez o SQLite 3 e fiz .open o mesmo ficheiro. Portanto, vocês podem depois continuar. Eu agora podia inserir mais dados e ele está a gerir a mesma base de dados. A única coisa que este ficheiro tem de especial é que é do formato do SQLite 3, portanto é só por intermédio do SQLite 3 que vocês vão aceder. E dá para passar o tempo em memória, o programa tem em memória o próprio ficheiro, é que eu esqueci de abrir o ficheiro e ele estava a fazer toda a memória. E agora é que abri um ficheiro. Sim. Dá para passar o tempo em memória? Dá para passar, tu podes fazer o dump da tabela para ficheiros e depois carregar outra vez. Não sei de cor como fazer isso. Se for importante, posso ver no fim da aula. Se for só isto, não. Mas sim, nestes comandos do SQLite 3 tens alguns para exportar também, por exemplo para CSV, e depois tens outros para importar. Essa seria uma maneira de fazer isso, uma maneira fácil de copiar os registros todos de um para o outro. Sim. Para que é que serve o? Este ponto schema é para ver a definição das tabelas que tens. Se fizeres ponto schema, todas as tabelas que estão nesta base de dados, ele mostra-te como é que foram criadas, como é que é o comando do create table. Portanto, assim vês quais são as chaves primárias, quais são os campos e assim por diante. Vocês também vão depois fazer, com estes dados, fazer outra vez aqueles selects, mas por intermédio do Python, e aqui podem usar aquela função que eu mostrei na aula teórica para fazer o query da base de dados. Vocês dão o nome da base de dados e o SQL e ela dá-vos o resultado. Depois vão processar o ficheiro da chuva com o Python e o SQLite. Aqui, esta parte do exercício é que já começa a ser bastante parecida com o que vão fazer no trabalho final, que é usar o motor de base de dados a partir do Python. Vocês podem, para fazer isto, vocês têm de fazer uma primeira função para criar a tabela amostras, depois uma função para inserir os dados deste ficheiro da chuva naquela tabela, e isto é bastante parecido com o que eu mostrei na prática com aqueles projetos da teórica, com os projetos da praia. Portanto, uma coisa que vocês podem fazer é aproveitar o código da teórica e partir deste para fazer o vosso. Eu aqui vou aldrabar um bocadinho, vou fazer mesmo copy-paste para não demorar muito tempo, mas eu recomendo que vocês evitem fazer só copy-paste, porque depois passam por cima de coisas que podem não estar a compreender os detalhes. Portanto, o que eu recomendo é que vão ver aos slides da teórica, como está o código, e implementem vocês a função. E, idealmente, implementem de maneira diferente. Por exemplo, esta função o que faz é receber o nome da base de dados, do ficheiro DB onde vamos criar a tabela. Depois, cria uma ligação. Estão a ver, nós importamos o SQLite 3 e depois criamos aqui um objeto que tem a ligação à base de dados. Usamos aquela função connect, cria a ligação à base de dados e guardamos o objeto que nos permite interagir com a base de dados. É parecido com aqueles objetos de ficheiro que vocês usam quando estão a escrever no ficheiro.
Uma variante que nós podemos usar é, em vez de ter esta função a criar a sua própria ligação à base de dados com base no nome da base de dados, nós podemos decidir que a ligação à base de dados é criada cá fora. Aqui é que nós dizemos que queremos criar uma ligação à base de dados, por exemplo, água, que é o que diz no enunciado. E esta função o que recebe não é o nome da base de dados, mas é o objeto da ligação. Podemos fazer isto assim. Nesse caso, não vai fechar, porque nós mantemos a ligação aberta para as outras funções. Portanto, se vocês fizerem pequenas alterações destas ao código da teórica, ajuda-vos a perceber bem o que é que são as diferentes partes e como é que podem utilizar isto. Além disso, dá-vos também uma ideia assim um pouco mais versátil de como é que podem utilizar isto, porque depois pode dar jeito no trabalho prático, em que não vou fazer exatamente a mesma coisa, e se quiserem fazer de uma maneira ou de outra, já sabem como fazer. Outra dica, nós vimos que usámos este bloco de try except, porque havia aquele erro quando nós tínhamos a tabela já existia e a execução do código parava quando tentávamos criar outra vez. Isto dá jeito, se vocês quiserem, se sabem qual é o erro que ocorre ali e se já têm o código a funcionar como deve ser, então fazem o try except para saltar esse erro, para ignorar, no caso de ser apropriado. Mas quando estão a desenvolver, quando estão a implementar o vosso código, não dá jeito pôr logo aquilo, porque depois, se acontece um erro qualquer que não estão a prever, está escondido, não notam o que é que está a acontecer. Então eu recomendo também que vocês comecem sempre por fazer as coisas assim, sem o try except, e depois ponham só naqueles sítios onde vocês sabem que tipo de erro é que ocorre e o que é que vocês devem fazer ou como é que devem ignorar nesses casos. Portanto, vamos experimentar assim, criar a tabela, create table, e vamos criar a tabela com esta ligação. Notem que isto agora não está igual à teórica. Aqui também temos de mudar, porque agora a tabela que nós temos de criar chama-se amostras e tem os dados aqui da chuva. Portanto, será a tabela amostras. Vamos ter, o primeiro será a data, depois o local, depois temos o ponto, que é um inteiro, e depois temos o pH, que é um float. Além disso, nós não temos qualquer indicação de que podemos criar uma chave primária. Portanto, isto é de evitar, convém sempre ter uma chave primária, principalmente neste caso quando nós estamos a desenvolver e a testar, porque por causa do que acontece nós nos enganamos e corremos duas vezes a inserção de registros. Se tivermos uma chave primária, não insere os registros duplicados, porque detecta que são duplicados, mas se não tivermos a chave primária, vamos ficar com a base de dados com os registros todos duas vezes. E isso depois afeta os resultados que temos. Portanto, uma maneira de tentar resolver isso é como, quer quando vocês estão a desenvolver em geral, quer para casos como estes, é começar sempre do zero. Portanto, sempre que estivermos a testar o nosso código, vamos começar com a base de dados vazia e inserir as coisas todas lá. Vamos experimentar fazer isso. Isto correu. Eu disse para criar isto no agua.db e nós podemos ver aqui na pasta, temos cá o AguaDB com 8K. Portanto, o que fiz aqui neste teste foi criar uma ligação para a base de dados, criar a tabela e depois esqueci-me ali, fechar a ligação, convém fazer isto no fim. E isto será o programa todo. Ligamos à base de dados, criamos a tabela, fechamos a ligação. Sim? Qual? Desculpa. Aquele con é a ligação, connection para a base de dados. O close é para fechar. O create table. Do cursor, sim. Não é? A função connect devolve um objeto que é a ligação à base de dados. Esse objeto tem um método cursor que cria um objeto que
manda os comandos SQL para a base de dados. Portanto, se vocês quiserem executar um comando SQL no motor de base de dados, precisam de um objeto desses, o tal cursor, e é esse que tem aquele método execute para executar o comando. E este será sempre a receita que vocês têm de seguir. Primeiro, tal como vocês fizeram o open no SQLite, têm que fazer ali o connect para indicar qual é a base de dados a que estão a ligar. Esse objeto da ligação vai permitir obter aqueles objetos do cursor para fazer a execução do SQL. Quando vocês quiserem dar um comando na base de dados, exatamente como faziam no SQLite 3, escreviam na consola, aqui vão precisar do cursor. O cursor, no fundo, está a servir de consola, é o que vai receber os comandos SQL como strings e enviá-los para o motor de base de dados. Portanto, o que fazemos aqui será criar o cursor, dar-lhe uma string com o comando SQL que queremos que ele execute, pode acabar em ponto e vírgula ou não, neste caso tanto faz, porque ele sabe que quando é que o comando acaba, e depois, se este comando causa alguma alteração na base de dados, nós temos de chamar o commit para indicar ao motor de base de dados que queremos mesmo que grave aquela alteração. Se nós não fizermos o commit, ele depois volta atrás e não altera. Este? Aqui. Eu alterei a função createTable para, em vez de receber o nome da base de dados, fazer uma ligação e depois executar o código, a função createTable recebe já o objeto da ligação. É a ligação. Não, é o objeto que liga à base de dados. Exatamente, quando nós estamos a gravar num ficheiro, não é? Nós fazemos o open e guardamos aquele objeto que é o que dá acesso ao ficheiro. Podemos fazer write e assim. Este connect do SQLite 3 dá um objeto que faz a ligação à base de dados. A ligação em si tem algumas funções, como o commit e o close, para gerir a ligação à base de dados. Mas tem aquela função cursor que nos dá um cursor. O cursor é um objeto que faz a comunicação, que manda os comandos SQL para a base de dados. Posso fazer aqui o esquema. Do SQLite 3 vocês têm o connect, que é o método, não é, do SQLite 3, que vai-vos dar um objeto que faz a ligação à base de dados. É aquele que eu guardei ali no cone da ligação. Este objeto permite gerir a ligação. Permite fechar com o close, por exemplo, quando nós já não precisamos fazer mais nada. Permite fazer o commit, que é para dizer à base de dados todos os comandos que alteram a base de dados para gravar o resultado desses. E permite também obter o cursor, que é o objeto que comunica com o motor de base de dados em SQL. Portanto, manda os comandos SQL para o motor de base de dados e recebe os resultados desses comandos. Portanto, quando nós queremos executar algum comando SQL, por exemplo, aquele createTable, vamos pedir ao objeto da ligação um cursor, damos-lhe o comando SQL no execute e ele envia isso para o motor de base de dados. Depois, se não nos arrependemos do que fizemos, dizemos à ligação commit, que é todas estas alterações que fizemos entretanto, para gravar. Okay? Portanto, se quiser imaginar o paralelo, é o cone está a fazer o mesmo do open, não é? O connect é o mesmo do open que fazias no SQLite 3. Estás a ligar àquela base de dados. Depois, o cursor está a fazer as vezes da consola. Da mesma maneira como tu escrevias na consola e fazias enter para executar o comando SQL, tu usas o execute do cursor para executar o comando SQL. A diferença aqui, que é importante, é que quando estás na consola, ele está a fazer os commits sempre. Tu fazes um comando e ele grava. Aqui tu tens a hipótese de fazer ou o commit ou o rollback se não queres fazer aquelas alterações. E isto, basicamente, a ideia do commit é para poderes controlar a atomicidade das transações, que é o ponto onde elas não podem ser divididas. Se tu tens de tirar dinheiro de uma conta e pôr noutra, fazes os dois comandos SQL, de modificar os valores,
e depois é que fazes o commit. E então garantes que ou aquilo executa tudo, ou então se houver um erro a meio não fez nada, porque não gravou na base de dados. Há muitas situações dessas em que nós não podemos permitir que a operação seja interrompida a meio. Portanto, a ideia do commit é podermos controlar isso. Nós fazemos todas aquelas operações que têm de ser feitas em bloco, e depois fazemos o commit e ele executa tudo de uma vez. Portanto, este será sempre a receita que vocês têm. Criam uma ligação, pedem o cursor à ligação, fazem o que querem em SQL com o cursor. Se o que estão a fazer são selects e assim, que não alteram a base de dados, não precisam do commit, porque o commit aí não vai fazer nada. Se estão a fazer alteração à base de dados, inserir registros, etc., então precisam do commit para gravar a alteração que fizeram. Agora, se eu correr isto a segunda vez, vou ter este erro, porque estou-me a ligar à mesma base de dados, estou a pedir para criar a tabela, mas a tabela já existe. E se a tabela já existe, não dá para criar e o programa interrompe com o erro. Isto pode ser chato quando vocês estão a desenvolver o código, porque muitas vezes vão ter de testar as vossas funções e se vai ficando na tabela tudo o que já fizeram antes, depois vão acumulando registros, vão tendo estes erros por tentar criar a tabela e assim. Uma forma de resolver isto é, antes de testarem, apagam o ficheiro e depois, quando correm, já não acontece esse erro. Ele faz tudo do zero. Mas isto é um bocado chato porque têm de andar sempre a apagar o ficheiro à mão cada vez que vão correr. Portanto, vamos aproveitar o Python para nos poupar trabalho e vamos usar aqui um módulo, que é este OS Operating System, que tem funções do sistema operativo, e uma delas é o Remove, que permite apagar um ficheiro. Portanto, usem com cuidado, não se enganem, mas desta maneira nós podemos pôr nos nossos testes, a primeira coisa que ele faz é apagar o ficheiro da base de dados. Obviamente isto é só para os testes, depois quando o programa estiver a funcionar não dá jeito a apagar a base de dados cada vez que se usa o programa, não é? Portanto, lembrem-se disso, façam os testes à parte ou tirem essa linha depois no fim. Mas desta maneira vocês já podem correr o programa às vezes que quiserem, porque quando começarem a correr os vossos testes será sempre sem nada na base de dados, portanto sem o ficheiro de base de dados, e quando fazem a ligação o SQLite cria um ficheiro vazio. Portanto, isto é apenas um truque para facilitar os testes, mas não se esqueçam depois, não convém que o programa final faça isto, não é? Senão alguém vai usar o programa e fica sem a base de dados. Já agora já têm uma ideia porque é que às vezes há bugs tão graves, porque há coisas que parecem, dão jeito numa fase e depois se alguém se esquece de as tirar, é uma chatice para os outros. Portanto, desta forma, vocês agora vão fazer a mesma coisa para inserir os dados. Vocês podem ir à teórica buscar esta função. Neste caso, não é para carregar os projetos, será para carregar os dados da chuva. E podem fazer as mesmas alterações. Nós aqui temos o nome do ficheiro de onde vamos ler e o nome da base de dados, mas podemos já pôr aqui a ligação. Escusamos de abrir e fechar a ligação nesta função. E podemos também tirar o bloco do try except, porque enquanto estamos a fazer a parte de desenvolvimento, não convém estar a fazer isso, a esconder os erros. Depois, outras alterações é aqui, temos de pôr na tabela ensaios, não é na dos projetos, e temos de alterar isto também. Nós temos à mesma 4 valores, mas são 2 de texto e depois 2 numéricos. Então aqui, quando nós estamos a pôr os nossos valores na string de formatação, este não pode ter aspas. E além disso, não se esqueçam que temos aqui uma linha de cabeçalho que não tínhamos nos projetos. Portanto, vamos ter de saltar esta, fazemos aqui esta alteração também. Portanto, basicamente, eu estou a fazer isto assim um bocadinho rápido mesmo de propósito, porque a ideia é que vocês tenham de pensar nisto quando forem fazer o exercício, mas vocês podem usar o código da teórica como ponto de partida, mas é importante perceberem as várias partes. Também não se esqueçam que aquele try except dá jeito para saltar alguns erros que ocorram, se vocês sabem quais são os erros que vão ocorrer e que é adequado ignorá-los, mas não dá muito jeito
quando estão a fazer o desenvolvimento, porque se tiverem um erro qualquer no código, depois o try except esconde também esse erro. Uma alternativa é vocês usarem o try except de uma maneira mais correta, como está descrito no livro, mas nós não vamos complicar muito essa parte. Basicamente, aquele bloco não convém usar simplesmente para todas as exceções, convém identificar quais são as exceções que vocês querem ignorar e as outras não, deixar que o código pare. Mas, seja como for, enquanto estão a testar a função, não ponham esses blocos, que é para verem os erros que ocorrem. Agora, só vou falar um pouco mais em detalhe aqui nesta parte do insert, que isto faz alguma confusão. O que nós queremos fazer é, para o cursor executar, uma string com o comando de insert. Portanto, será alguma coisa como o que está ali em cima na primeira linha. Temos o insert into a nossa tabela, esta acho que é amostras, não é ensaios, mas é a mesma ideia. E depois temos de pôr aspas ou não, conforme o tipo de cada uma das colunas, o tipo de atributo. Então, as primeiras duas são textos, o valor tem de estar entre aspas, porque é exatamente aquele texto que vai ser posto na tabela. Os outros, o 1 e o 5, não estão entre aspas, porque têm de ser interpretados como números. É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui em Python. Portanto, aqui a tabela não é ensaios, é amostras. E o que nós vamos fazer é, como temos a data e o local são texto, os primeiros dois valores que vamos inserir, que serão as primeiras duas partes, quando nós partimos pelo ponto e vírgula, aqui na chuva, serão estes primeiros dois elementos da lista, que resulta. Vamos pôr estes dois, o primeiro aqui e o segundo aqui, mas pomos aspas à volta do valor, que é para o interpretador da SQL, o SQLite, saber que aquilo é texto para pôr na tabela. Estes outros dois valores, que é o ponto e o PH, nós não pomos aspas à volta, porque queremos que, quando o interpretador, o SQLite, receber esta string, interprete aqueles caracteres como número. Portanto, se encontrar um 5, um ponto e um 7, aquilo é o número 5.7, não é texto. Uma coisa que nós fizemos na aula passada foi que o ponto da amostragem e o PH nós convertemos para número. Fizemos int deste e float do outro para podermos fazer as contas com o PH. Nós não precisamos de fazer isto aqui porque nós estamos a usar estes valores para criar aquela string. Portanto, nesta parte do Python, aquilo é uma string, seja como for. Não tem lá mesmo números, são tudo sequências de caracteres. Quem vai interpretar isso como números é o motor de base de dados, é o SQLite 3. Portanto, pensem bem nisto, porque isto às vezes causa bastante confusão de vocês saberem onde é que põem aspas e não põem, o que é que têm de converter e o que é que não têm de converter. Neste caso, lembrem-se, quem vai fazer a conversão é o motor de base de dados. Vocês só estão a criar uma string com o comando que ele vai interpretar. Portanto, nessa string têm de marcar com aspas tudo aquilo que for texto, não põem aspas no que for para converter, e o motor de base de dados é que vai interpretar esse comando e pôr na base de dados com o valor certo. Okay? Se vocês estiverem a processar o texto diretamente e quiserem usar aqueles valores como números, aí vocês têm de dizer no Python para fazer a conversão. Mas isso é porque estão a fazer a conversão no Python e não no motor de base de dados. Depois, com isto, vocês vão fazer essa função, a função para criar a tabela, a função para inserir os dados dos ficheiros e depois vocês vão à consola do SQLite 3, podem fazer o select para ver o que é que tem lá e depois vão fazer queries, perguntas à base de dados na consola e também a partir do Python. Para fazer a partir do Python, podem usar aquela função que eu mostrei na teórica, que também podem alterar, por exemplo aqui, esta recebe o nome da base de dados e o query que queremos fazer, o comando SQL, o select, qualquer coisa que queremos fazer, mas vocês também podem alterá-la para ela receber logo a ligação. Se quiserem encaixar no resto, podem fazer essa alteração. Portanto, vocês podem aproveitar estas funções e alterá-las como quiserem. O importante é que percebam o que é que elas estão a fazer.
Aqui vamos criar um cursor para poder enviar os comandos SQL para o motor de base de dados. Vamos executar o nosso select e depois, quando fazemos um select assim, o objeto do cursor guarda o resultado do select. E nós podemos pedir todos os resultados do select com esta função fetchAll, que nos vai dar uma lista de tuplos com todos os registros que nós obtivemos do select. Outra coisa que o cursor tem é este campo description, que tem os nomes das colunas. Então nós podemos usar isso para converter aquela lista de tuplos numa lista de dicionários que nos diz para cada campo qual é que é o valor. Mas esta parte é opcional. Vocês podem decidir se preferem ter como uma lista de dicionários ou uma lista de tuplos. O importante é que percebam o código e, idealmente, alterem um pouco esta função, vejam o que é que dá, qual é o resultado de uma maneira ou de outra e percebam como é que vocês podem fazer isto. A parte mais elementar será criar o cursor, executar o select e depois fazer o fetch all para obter os resultados, para obter o resultado do select numa lista de tuplos. Depois, a conversão para dicionário é opcional, vocês podem usar ou não, conforme queiram.